Fique quieto. Eu nunca mais passei de mão aqui. Olha a cara dessa desgraça aí, o Léo aqui, ó, na Conceição, batendo numa idosa, na própria mãe. Né, viado? Vai tomar uma cadeia, viu? Tá ligado como é, né? Bateu na própria mãe. Aqui, ó, como tá a mãe dele aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui como tá a mãe dele aqui, ó. Deixa eu ver, minha tia. Pega um gelo. Cadê o rapaz daqui? Bota o gelo aí, minha tia. Esse aqui é a mãe aqui do viado que bateu na mãe aqui, ó. Liga pra SAMU. Liga pra SAMU. Calma, minha velha, que a gente vai resolver isso aqui. A gente vai resolver agora. Aqui, ó, na Conceição 1 aqui, o viado aqui batendo na mãe. Viu? Fique quieto. Eu nunca mais passei de mão, viado. Viu?